Deus tem chamado você e você ainda não reparou. Quando você entender isso, você vai ver que Deus está mais perto de você, só que você ainda não enxerga, porque você está se afastando dele por coisas mundanas. E isso é o que está atrapalhando a sua conexão com Deus. Deus te chamou há muito tempo, cara. Você veio com um chamado muito grande. Você veio com um propósito maior que você imagina, só que você ainda não enxergou. O motivo deve ser sua falta de compreensão e noção. E isso provavelmente deve estar afetando o seu verdadeiro propósito e o seu crescimento, né? O seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual, a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a família. Isso deve estar afetando você de alguma forma, de alguma área, isso está afetando você. E só vai mudar quando você realmente aceitar o propósito de Deus. Porque, cara, Deus te chamou várias e várias vezes, só que você continua rejeitando por coisas tão assim vagas que você se distrai facilmente. Você ainda não percebeu que você sem ele não é nada, você é um simples pó. Um simples pó. Você é uma simples criatura. E nós temos privilégio de ter ele como pai, como criador, para nos guiar do início ao fim. E você ainda continua rejeitando a presença dele, a voz dele. Ele quer falar com você sobre algo muito importante e você não quer ouvir. Você rejeita, você foge, você inventa desculpas, você se distrai, mas você nunca procura ficar em silêncio para ouvir o que ele tem para falar com você. Ele te chama de várias formas, pela tela do celular, com sinais quando você sai, até com os seus próprios sonhos às vezes, mas você continua rejeitando, porque você tem medo do que ele tem a dizer com você. Você tem medo de enfrentar frente a frente com ele, vamos dizer assim, e ele fala mal de você. Então diga a você, cara, se você tem medo que ele vai falar mal de você, não se preocupe. Deus não é um Deus de humilhação. Nosso Criador não é um Deus de humilhar. Não, ele é um Deus de amparar. Amparar os humilhados e os oprimidos. De salvar os pecadores do pecado. E de levar eles para uma vida nova, uma restauração. Uma vida mais íntima com ele. E quando você rejeita a conversa com ele, quando você rejeita a intimidade, a conversa que ele quer ter com você, e quando você rejeita os sinais que ele tem para dar a você, e você acaba complicando a sua história. Cara, ele tá te chamando tantas vezes, e Deus não vai desistir de você, porque ele nunca desiste de um filho. Então, cara, faz o favor pra ti, não só pra ti, mas pra mim também. Conversa com ele, tá? Fecha a porta do teu quarto, desliga a luz, senta, se ajoelha da forma que você achar melhor. Se ajoelha ou fica sentado, mas fica em silêncio. Conversa com ele. Ele quer conversar com você sobre a sua história, sobre o que ele tem a entregar a você, sobre tudo aquilo que ele tem a demonstrar para você. Muita coisa está prestes a acontecer na sua vida, mas ele precisa conversar com você primeiro para que você tenha uma ideia do que você vai fazer agora. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tive que receber uma resposta dele por sonho, tá? Por sonho, para que eu pudesse realmente saber a direção que eu deveria trilhar. E isso aconteceu quando eu estava fazendo faculdade. Eu era um cara que estava fazendo faculdade de educação física, tá? Terminei incompleta, fiz 3 meses, eu acho. E eu perguntei a Deus: ô pai, será que eu estou na direção certa? Será que eu estou corretamente numa direção que o Senhor quer que eu vá? Será que eu estou fazendo a tua vontade? Porque eu estava perdido, eu não sabia se realmente aquilo era para mim. E foi nesse momento que eu cheguei em casa, né, me ajoelhei, conversei com ele: pai, me orienta e me mostre se esse é o caminho que eu devo seguir. Ele me mostrou, não uma vez, mas sim 3 ou 2 ou 3 vezes, que o meu propósito é outro, e eu tô agora seguindo firme com ele. Então, mas eu só fui entender isso, eu fui ter essa conexão com ele, só foi me mostrar isso porque ele viu que eu tinha capacidade de ter um futuro melhor, um futuro maior, viver realmente no propósito dele, tá? Não foi da noite pro dia que eu decidi estar aqui fazendo isso, não. Mas foi ele que permitiu, ele que me chamou. Então, cara, o que eu peço pra você é:
Conversa com ele. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei qual que você está passando agora, não sei qual é o seu estilo, seu problema e dificuldade. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, tudo muda. Sua vida espiritual muda, seu potencial muda, sua mentalidade muda. Uma transformação vai acontecer dentro de você, para que depois as coisas, essas bênçãos consigam vir, tá? Então amadurecer, enxergar que você não depende somente da sua capacidade humana, mas que você depende de Deus para tudo. Isso mostra para você, e Deus tem muito orgulho disso quando você enxergar isso, que você não vai chegar a lugar nenhum sem Deus, tá? Então uma coisa é você agora fazer o seguinte: entrega a tua vida a Cristo e começa a conversar mais com Ele. Ele está te chamando há vários tempos para que você consiga conversar com Ele, mas você só acaba fugindo. E quanto mais você foge, mais o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, mais você envelhece. E deixa eu te lembrar, nosso tempo aqui é determinado. Nós não sabemos o dia, mas nosso tempo é determinado. Nós temos tempos aqui nessa terra. É tudo temporário. E quanto mais rápido você aceitar que você tem que depender de Deus para tudo. Claro, você não vai esperar as coisas caírem do céu, não. Mas você tem que colocar sua vida perante a Ele, porque Ele é o Criador da sua história. Ele escreveu cada capítulo, cada momento, cada detalhe. Ele escreveu. E Ele sabe que você tem potencial para enxergar isso. Só que você está fechando seus olhos quando Ele está chamando você, para que você consiga viver o propósito dele e para que você consiga viver mais perto, mais íntimo dele. Porque quando você começa a viver no propósito de Deus, você não muda somente a sua forma de enxergar a vida, mas você também muda a sua vida espiritual, né? Você muda também a força, a sua fé vai mudar. Como assim vai mudar? Então eu vou enfraquecer? Não. Sua fé vai mudar porque você vai se tornar um homem mais forte, uma mulher mais forte. Porque é aí que sua fé vai ser provada. É aí que você vai demonstrar realmente se você confia nos planos de Deus, se você confia realmente em Deus. E depois desse processo todo que você passar, é aí que você também vai ver e vai mostrar e você vai perceber que você melhorou sua conexão com Deus e para melhor. Então, cara, foca agora nesse momento em praticar aquilo que Deus quer que você pratique. Deus está chamando você para alguma coisa, você sabe disso. Tá dentro aqui, ó, do seu coraçãozinho, martelando. Tá dentro aqui, ó, da sua mente, martelando. E vai ficar martelando até você aceitar. Você pode fugir o quanto for da sua história, mas é um simples ditado que num filme eu ouvi dizer, que filme Rambo, se eu não me engano, Rambo, que diz assim: ninguém pode fugir da sua própria história, né? É uma frase que, se você levar para sua vida, converter para sua vida espiritual, é uma frase muito forte e muito verdadeira. Porque aqui no capítulo de Jeremias diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Cara, quando você entende que sua vida não depende da sua capacidade humana, mas depende sim da força que Deus dá para você, da capacidade que Deus dá para você. Quando você entende que você depende de Deus, que sua força vem dele, você entende que tudo, basicamente tudo, vai acontecer quando tiver que acontecer. Então sua vida espiritual hoje pode estar destruída, sua vida financeira também pode estar não muito boa, seu relacionamento poderá estar desabo. Mas quando você entrega a Cristo, quando você entende que tudo faz parte do propósito de Deus, você vai mais rápido entender que para as coisas melhorarem é só questão de tempo. Pô, tu tem tanto potencial, você sabe disso, mas você está convertendo a sua energia no lugar errado. Você está convertendo a sua energia nas coisas do mundo, nas coisas pagãs, as coisas que não devia. Você está pecando na cara dura. Cristo vendo tudo e você sabe disso. Você vai se esconder de quem? Você não tem como se esconder dele. Você pode se esconder ao olhar humano, mas ao olhar de Cristo, nada, absolutamente nada passa
invisivelmente. Tudo fica visível. Tá? Você pode estar do outro lado do mundo, no buraco mais fundo que for, na caverna mais escura que for. Você pode ter sumido do radar dos policiais, do governo, da prefeitura, da agência do presidente, de todo mundo. Mas do olhar de Deus, não. Você nunca vai fugir. Porque Ele olha cada um de nós. Independente da nossa história, independente da nossa caminhada escura, né, e trajetória demorada que você está passando agora, você pode até tentar fugir, mas Ele vai enxergar você. Só que você não enxerga Ele. Essa é a diferença. Deus enxerga você, só que você não enxerga Ele. Isso é o que está afastando cada vez mais você de Deus. Isso é o que está atrasando você da sua verdadeira vida, do verdadeiro propósito que Deus deu em sua vida. Cara, você nasceu para ter uma vida abundante. Eu não falo sobre o dinheiro agora também. Eu falo sobre uma vida espiritual, sobre uma família, sobre uma vida financeira. Você viveu para viver uma vida livre, que tenha em equilíbrio sua paz, sua família, sua paz interior no caso, né? Sua paz, sua família e sua vida financeira. Você nasceu para ter um equilíbrio com sua íntima com Deus. Sua vida íntima com Deus é a coisa mais importante que você tem que preservar e que você tem que levar para o resto da sua vida. Saiba disso. Sua família é a segunda coisa mais importante. E a terceira é a sua vida financeira. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, você entende que você não depende das coisas materiais, você não depende do seu dinheiro, você não depende das coisas que você conquistou, você não depende das suas conquistas, mas você depende de Deus. E quando você tem o posicionamento, tá? O posicionamento de agradecer todos os dias por todas as coisas, quando você tem um posicionamento de enxergar que você depende de Deus, quando você tem um posicionamento de entender que o seu propósito é um propósito maior, só que você não entende porque você está fugindo dele. O seu problema é esse. O seu problema é esse. Então larga de ser com todo respeito, um cara burro por um momento e começa a enxergar tudo aquilo que Deus tem tentado falar com você até hoje. Ele tem chamado você há muito tempo e você sabe disso, mas quanto mais você continuar fugindo, mais difícil vai ficar de ajudar você. Então faz um favor pra ti, fecha a porta do teu quarto, desliga essa tela agora nesse momento e conversa com ele, porque o resto, só quem vai contar pra você é Deus. Eu não sei do que ele tem, eu não sei o que ele quer de você, eu não sei, só quem sabe é ele. E você tem que parar para ouvir o que ele tem que falar para você. Quando você entender isso, você vai entender o porquê eu tanto tô apertando nessa tecla, nesse vídeo. Cara, é isso, né? Não é à toa aqui que em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O ditado aqui, a palavra já diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, se você quer descobrir mais sobre você, se você quer descobrir mais sobre Ele, se você quer descobrir mais sobre a sua história, se você quer descobrir mais sobre uma conexão mais íntima e mais próxima dele, você quer ter uma conexão mais perto de Deus, você quer ter uma intimidade mais próxima, né? Você quer entender melhor Deus? Você quer entender melhor Ele? E o que Ele tem? E quem Ele é? Então, escuta o que Ele tem para falar para você agora. Escuta, porque você não vai se arrepender. Você só vai se arrepender se você continuar rejeitando a tantas chamadas que Ele tem mandado para você. Várias chamadas e você continua rejeitando. Então, nesse momento agora, você pare de rejeitar. Porque se você continuar assim, vai chegar uma hora que Ele vai continuar chamando você, e disso você pode ter certeza. Mas se você continuar fingindo que não está vendo, se você continuar deixando seus olhos com a venda para não poder enfrentar a realidade, a sua realidade, da sua própria história,
as consequências eu acredito que não vai ser muito boa. Então fica o aviso, tá? Fica o aviso. O resto, só Deus vai ter capacidade de lhe contar. Vejo vocês na próxima. Fui.